Estamos de volta com o segundo bloco do programa Retratos. E eu estou conversando hoje com o professor Pachecão. Pachecão, nós terminamos o primeiro bloco falando da aplicação da lei de física na sua vida, né? A segunda lei de Newton, né, que diz que a aceleração de objeto é diretamente proporcional à força resultante e tem a mesma direção e sentido dessa força e é inversamente proporcional à massa. Você vai traduzir isso daqui a pouquinho. Mas você disse no seu livro que Newton, essa lei, apesar de ter sido escrita por Newton, não é uma lei dele, é uma lei universal. É a lei da natureza. Como é que você vê a tradução dessa lei da física para o nosso dia a dia e a aplicação dela? Olha, Lúcio, todas as leis de todos os cientistas, o que nós fizemos, o que eles fizeram, foi provocar a natureza e esperar uma resposta. Então, o que um cara que está fazendo doutorado agora, o PhD, o que ele faz é provocar a natureza. A natureza responde. E ele provoca essa natureza de várias formas. E a natureza, se a resposta for a mesma, consequentemente, isso é uma lei dela. Então, o que Newton fez foi exatamente analisar a natureza e perceber que ela tem normas, que ela tem leis, que ela tem maneiras de conduta, formas de conduta. A segunda lei de Newton é muito importante no dia a dia de todos nós, numa empresa, seja onde for, numa casa, onde todo mundo está empurrando para um lado só. Se você puxa para lá, outro puxa para cá, a força cancela. A tendência dela é cancelar, anular uma outra. E a resultante é zero, a aceleração é zero, ninguém vai para lugar nenhum. Se numa empresa, por exemplo, houver uma discordância ou existir algum grupo A, grupo B, pode saber que essa empresa, a tendência é esfacelar. Porque é cada um puxar para um lado, ou cada um buscando o seu interesse. O interessante, o líder tem que fazer é colocar todo mundo empurrando para um lado só. Que aí a força resultante é a maior que pode existir, consequentemente a aceleração vai ser maior também e nós vamos chegar imediatamente ao resultado. Isso não só na empresa, mas no dia a dia de qualquer pessoa, né? No dia a dia de qualquer pessoa, numa vida de um casal, numa família, você entendeu? O pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Então entender a lei da física pode ser muito útil ou extremamente útil para o nosso dia a dia. Com certeza, porque a ciência tem essa serventia, né? A ciência tem que ser traduzida em coisas que vão nos auxiliar. Nós temos que fazer uso da ciência. E a ciência está aí. Depois do iluminismo, o que nós fizemos? Nós entramos no século XX montados a cavalo e saímos do século XX em naves espaciais. Olha só a transformação que tivemos. E falando em século XX e modernidade, o mais famoso físico da modernidade, Albert Einstein, Isto. Talvez a sua frase mais famosa é que Deus não joga dados. Deus não joga dados. Qual que é a relação da física com religião? Olha, a física, ela está preocupada com a forma de ser do mundo, né? Com o jeito. E a física e a religião, uma ajuda a outra. Quer dizer, a física comprova coisas que a fé, às vezes, avança sem ter dados, sem ter justificativas. E a física embasa ou nos dá condições de entender melhor a coisa da fé. Muitas pessoas têm dúvidas, mas aí quando a ciência nos mostra também que nós não conseguimos nem entendê-la, nós começamos a duvidar de nós mesmos. E o grande lance é você duvidar de si mesmo. A pior coisa é quando o homem tem uma noção, ele não tem noção de certa coisa e faz um pré-julgamento. Mas a ciência hoje nos dá base para duvidar da nossa certeza. Talvez seja por isso que Einstein também falou que grandes almas sempre encontram forte oposição de mentes medíocres. Exatamente, com certeza. Talvez traduzindo esse pensamento dele da oposição que ele sentiu na época. É verdade. Então, por exemplo, quando Albert Einstein disse que o tempo é relativo, o que é tempo relativo? Ele não é igual em qualquer momento, ele é igual para a gente que está aqui parado, mas é diferente para quem está a altíssimas velocidades. Então o cara fala assim, mas o tempo muda? E exatamente, o relógio muda o batimento. A idade da gente é diferente, quer dizer, a velocidade com que os anos passam é diferente. Quanto maior a velocidade, mais lento o tempo passa, ou seja, mais se vive. Então, nós temos que começar a duvidar, falar de Jesus Cristo, o cara começa a duvidar, não acredito em religião, isso para mim é papo furado, mas se nem a ciência ele consegue entender, como é que ele vai entender Jesus? Então, quando fala que uma locomotiva encurta, poxa, locomotiva encurta, é verdade, locomotiva encurta. Inclusive, quando ele falou isso, o pessoal achou que ele estava ficando louco. E 100 anos depois é que constatamos que ele estava certo. Então, Albert Einstein nunca ganhou nada com a teoria da relatividade, porque ninguém entendeu. Você entendeu? Ele ganhou com o efeito fotoelétrico. Então, é preciso que se diga o seguinte... Só lembrando, o prêmio Nobel dele não foi pela teoria da relatividade. Não foi pela teoria da relatividade. Não foi. Ninguém entendeu o que ele estava dizendo com relação à teoria da relatividade. Foi entender com o efeito fotoelétrico, que é o fato de você entrar, por exemplo, num shopping e a porta abrir. Né? Com o fato da televisão, o cara assiste a televisão, está vendo aquelas imagens sendo processadas ali, o efeito fotoelétrico. Agora, Lúcio Flávio, o grande lance é que a religião, ela precisa da fé, a ciência, a religião precisa da ciência exatamente para dar essa base. Eu comecei a acreditar, a ter fé, justamente quando eu comecei a não entender o que a ciência me dizia.
como a física quântica, né? Se você olhar para um elétron, ele tem um comportamento. Se você não olhar, ele tem outro. Olha só que chique. Um elétron que não tem olho, não tem ouvido, não tem nada, mas só o fato de eu olhar para ele, ele muda o comportamento. Einstein não foi compreendido e talvez aquele cientista que deu sequência aos ensinamentos dele ou a grandiosidade dele foi o Stephen Hawking, né? Exatamente. E ele recorreu a Santo Agostinho para explicar essa relação, né? Que Santo Agostinho disse que antes de criar o céu e a terra, Deus não criou absolutamente nada. Que essa explicação de Santo Agostinho pôde trazer à luz o que Einstein dizia, que talvez o Stephen Hawking também disse, né? A respeito da afirmativa das ideias da física moderna. Isso. Você também concorda de que é muito difícil para o leigo entender essa relação da física? Ô, Lúcio Flávio, a física é uma matéria assustadora, né? Porque exige certa compreensão, certa dedicação, tempos para você raciocinar. E às vezes um texto de física é complicado porque a pessoa que está lendo ela tem dificuldade de interpretação de texto, ela tem dificuldade em português, tem dificuldade em matemática e, consequentemente, a física ela acaba sofrendo com essas dificuldades. Na verdade, os alunos não têm problema em física, o problema dele é matemática e português. Então, por isso que eu passava fins de semana, às vezes, nas décadas de 80 e 90, com os meus alunos ensinando português e ensinando matemática, que são as coisas elementares para entender a física. Agora, as pessoas têm muita dificuldade de entender exatamente Stephen Hawking, né? Você lê um livro dele, por exemplo, você chega ao final e praticamente quase nada, até para a gente mesmo tem certas dificuldades. Nós temos dificuldade de entendê-lo. Mas o grande lance, que é bom deixar claro para as pessoas, é que a ciência ela nos convida a fazer reflexões. E qual que foi sua reflexão? Como é que você se deu o seu encontro com Deus? O meu encontro com Deus foi uma coisa inusitada quando eu fui sequestrado. E assim que terminou o sequestro, depois que terminou, foi maravilhoso, claro, e foi maravilhoso ter vivido essa cena para fazer reflexões sobre a vida, né? Porque todos nós temos vazios. Né, vazios existenciais, fósseis existenciais, isso é natural, isso é normal. Mas isso é um convite, né? Como o grande russo, né, Dostoiévski, falou que no peito de todo homem há um vazio do tamanho de Deus. Mas eu fui chegar, falei, mas não é possível, será que é Deus que está me faltando? E aí eu comecei a perceber que eu não dava esse espaço para que Deus se manifestasse. Porque eu tinha tanta fé na ciência, e a ciência traduzia tudo aquilo que eu esperava e tudo aquilo que eu desejava, ou de uma forma bem clara, mas eu percebi que Albert Einstein estava me deixando confuso. Eu não conseguia entender bem o porquê que o trem encurtava, porquê que o tempo passa lentamente a altíssimas velocidades. Então eu falei assim, cara, mas peraí, se eu não consigo entender isso, quer dizer que isso me convida a refletir que as minhas certezas não estão assim bem fundamentadas. Então, comecei a dar espaço para Deus. Foi quando ele manifestou, Jesus se manifestou, dando toque, dando calor. Então, uma certa vez, eu estava na igreja com o padre Alexandre, e ele falando que Jesus estava ali. E eu falei, Jesus, você me desculpa aí, meu irmão, mas se você estiver aqui mesmo, por favor, dá uma demonstrada. Quando eu coloquei a mão no ostensório, veio um calor louco, um calor assim que incomodava. Algo em torno de 70 graus aproximadamente. Então, veja bem, o ostensório estava a temperatura de 20, 25 graus, porque o Belvedere é frio. A temperatura lá é inferior ao centro da cidade, vamos supor 20 graus. E eu estou a 36. O calor flui espontaneamente do corpo quente para um corpo frio. Então eu que tinha que perder calor. E, no entanto, eu ganhei calor. Aí o que a física fala? A física fala o seguinte, você pode ganhar calor de um corpo frio, de um corpo de menor temperatura, desde que haja uma fonte externa de energia. Você entende? Então a fonte externa de energia, já que existiu uma transferência de calor de um corpo frio para um corpo quente, houve uma transferência de energia do corpo frio para o corpo quente. Consequentemente, uma fonte externa de energia era necessária. E já que o padre Alexandre disse que Jesus estava ali, Jesus fechou. Para mim já é o suficiente, eu entendi, captei a mensagem. Naturalmente ele deve ter falado assim, vamos ver se esses garotos entendem mesmo de física. Exatamente o que eu ia dizer, você conseguiu achar uma explicação física para o seu sentimento, né? Pois é, exatamente. E a partir daí, você depois que teve esse encontro com Jesus, você passou, a sua vida mudou em que sentido? Em todo sentido, 100%, e até a vida profissional. Você entende? Hoje eu viajo ao Brasil falando de Jesus. Quer dizer, eu coloco Jesus no meio. Eu não vou falar de Jesus porque pode chocar as pessoas. Porque as pessoas pensam que Jesus veio aqui para falar de religião. E Jesus não veio aqui para falar de religião, Jesus veio falar de realidade. As pessoas acham que Jesus veio aqui para falar de igreja, como montam a igreja. Não, Jesus veio falar aqui como a gente se relaciona, que é o grande lance da vida. Qual que é o problema da vida? O problema da vida é relacionamento. Você acha que você encontrou sua missão a partir desse momento? Eu acho que, Lúcio Flávio, eu percebi que na minha sala, nas aulas,
eu dei minha contribuição, eu já dei minha contribuição e era a hora de sair da roda. E o grande momento, o grande lance da vida é o cara reconhecer que é a hora de sair da roda, como Pelé saiu, você entendeu? Como esses grandes astros saíram do momento. Não, chegou minha vez, adeus, Ronaldinho está saindo agora, beleza. Então, era o meu momento, eu tenho algo mais para fazer. Então, quer dizer, quando eu percebi aquele toque, quando eu percebi e as coisas abriram de uma forma interessante, né? Quando eu encontrei meu amigo João Schecker, que, poxa, vamos fazer palestra pelo Brasil, eu não acreditei que eu pudesse fazer isso. E aí eu fui na onda e a coisa aconteceu e deu certo, graças a Deus. Agora, o que eu percebi é que eu mostro para as pessoas que todas as coisas que eu realizei não foi obra minha. Eu apenas fui um objeto. Porque sair do interior para fazer novela na Globo, sair do interior para fazer gravar dias na Poligram sem saber cantar, e sair do interior para ganhar dias sendo professor, num país aqui a educação não é privilegiada, é só obra de Deus mesmo, com certeza. Então, certamente. Eu senti. Certamente, mas foi merecido, porque você tem seu carisma e seu Obrigado. potencial. Bem, vamos dar uma pequena pausa neste bate-papo, mas daqui a pouco estaremos de volta. Não saia daí.